Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E, bom, o vídeo de hoje, ele vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados aí. Eu não sei se vocês lembram, ou não sei se vocês viram também, mas eu fiz um vídeo, ano retrasado, falando do Superman. E como ele é um herói que muita gente não entende a proposta dele e pensa que ele é um herói estilo Homem-Aranha. Ou seja, um personagem que você tem que se identificar pra gostar. Naquele vídeo, além de ter falado do Superman, obviamente, né? Eu também falei um pouco sobre esse lance da galera achar que todo personagem você tem que se identificar pra ele ser um bom personagem. Ou pra você ter empatia e simpatizar com ele e tal, sabe? E vendo que essa situação é meio recorrente, na verdade, eu decidi ampliar a ideia daquele vídeo, nesse vídeo aqui, e eu vou falar dos personagens que são os mais mal interpretados que eu vejo a galera falando e conversando sobre, sabe? Ou senão a fanbase acaba meio que, vamos dizer assim, interpretando errado o significado que eles carregam. E também interpretando a obra por tabela, assim, sabe? Inclusive, se vocês quiserem, eu posso falar sobre obras que são mal interpretadas no geral. Porque também tem muita obra que a galera interpreta mal. Mas, sem enrolação, bora pro vídeo. Começando com um personagem bem famoso no mundo dos animes e que acabou ganhando edit e virando meme e tal, muito por conta da sua má interpretação. Inclusive, outros youtubers e até mesmo TikToks já comentaram dessa má interpretação, mas muita gente ainda interpreta errado ele, que é o nosso querido e amado Rock Lee. E assim, o Rock Lee é um caso excêntrico, porque uma parte da mensagem dele é captada pelo público, a outra já nem tanto, essa definitivamente não. E qual seria essa mensagem e tal que a galera fala do Rock Lee que muita gente não se toca e tal daí? Bom, a mensagem principal do Rock Lee, que é a que todo mundo absorve, é a de se esforçar e tal, e que talvez o esforço supere o talento e tudo mais, sabe? Que é a mensagem positiva do Rock Lee. Só que a mensagem negativa, que vem junto com o esforço do Rock Lee, é algo que muita gente não absorve. Que é quando todo esse esforço acumulativo acaba fazendo mal a você. E sim, parece uma mensagem sem pé na cabeça de tipo, nossa, como é que eu me esforçando pra tentar superar alguma coisa, ou isso pode fazer mal pra mim? Mas na verdade é algo que acontece bastante, sabe? Isso inclusive cai numa mensagem que Steven Universo já falou daí, que é você saber a hora de desistir ou a hora de parar. E no caso do Lee, aquela cena famosa e tal que o Guy fala que mesmo ele não estando consciente, ele ainda quer se manter em pé e tal, ela é bonita? Sim, de fato ela é bonita. Só que se você for analisar o jeito que a cena é feita e tal, e até chegar lá, você consegue perceber que o Lee acabou abusando demais da sorte e também do seu condicionamento físico, sabe? Ele ter aberto até o quinto portão foi algo negativo de se fazer, não foi algo bom. E assim, tá certo que boa parte dos problemas que ele teve depois também tem a ver com o Gaara e tal, da forma como o Gaara acabou machucando ele. Mas alguns dos problemas dele também foram causados pelo próprio Rock Lee, sabe? Nessa ânsia de esforço e tudo mais. Então, o Lee, especialmente, ele representa aquela parte tóxica do esforço máximo e esse pensamento positivo, sabe? Mas é algo que, tipo, a fandom acaba não percebendo. Não só a fandom, mas as pessoas que veem o meme do Lee e só assistindo Naruto quando eram crianças e tal, e acabam não revendo o anime e percebendo esse tipo de coisa, acabam pegando o Rock Lee como um exemplo, sabe? Um exemplo a ser seguido e tal. E assim, você pegar o Lee em algumas coisas de exemplo até vai e tal, mas não usem ele como um exemplo a ser seguido até o fim. Porque, bom, como vocês viram, às vezes nós temos que saber a hora de desistir. O próximo personagem que eu vou falar aqui, ele é mal interpretado pela própria fanbase. Mas isso também é um pouco culpa dos games que ele está inserido também. Que é o Big Boss de Metal Gear. Também chamado de Naked Snake. O Big Boss, ele é o protagonista do Metal Gear Solid 3 Snake Eater, o Portable Ops, do Peace Walker e do Ground Zero também. E não, ao contrário de que muita gente pensa, ele não é o protagonista de The Phantom Pain, tá? Quem é o protagonista de The Phantom Pain é o Venom Snake, que é o soldado e tal que acredita ser o Big Boss por conta das hipnoses e tudo mais. De qualquer forma, por que o Big Boss é um personagem que ele é muito, vamos dizer assim, mal interpretado tanto pela fandom de Metal Gear, quanto por muita gente que só jogou alguns jogos da franquia e tal? E o motivo, na verdade, é bem simples. Muita gente acha que até hoje ele é o vilão da franquia. Porque, tipo assim, eu falei os jogos em que ele é o protagonista e você joga como o personagem principal com ele e tal. Mas os jogos que ele aparece são bem mais que isso. Ele aparece no primeiro Metal Gear, que no caso é o Metal Gear 1 e Metal Gear 2. Lembrando que é Metal Gear só, tá? Não é Solid, porque Solid daí entra em outra fase da franquia. Em que esses dois Metal Gear, ele era dito ser um vilão.
ou uma coisa parecida com isso, sabe? Mas o que acontece é que Metal Gear, primeiramente, não é vamos dizer assim, um lado entre bem e mal. Claro que tem aqueles personagens que são cruéis e realmente maus, e tem aqueles que são mais bondosos. Mas Metal Gear em si é uma franquia que vai bem mais além de bem e mal, tá? E o próprio Big Boss é símbolo disso. Muita gente interpreta que ele é um vilão e que fez coisas terríveis dentro dos Metal Gear por muita má interpretação de diversos pontos da franquia, sabe? Eu não vou falar exatamente quais são esses pontos, porque senão esse vídeo daria 2 horas facinho. Mas eu quero deixar bem claro que Big Boss não é um vilão. Ele, na verdade, se formos para colocar em linhas gerais, tá mais para um herói do que um vilão mesmo. Vale lembrar que ele passou por diversas situações adversas da franquia. Desde ver os seus sonhos literalmente explodirem, a ser forçado a matar sua própria mentora, na qual ele respeitava e admirava muito, ter sido literalmente clonado sem seu consentimento, e ter sido torturado diversas vezes também. Fora claro ter ficado 2 vezes em coma, e uma zerado por uma IA maligna. Ainda assim, ele é curiosamente o Snake que menos matou durante a saga. E sim, tem mais de um Snake, tá? Ele na verdade era adepto do CQC, que é um estilo de combate que fazia com que ele acabasse preferindo desarmar ou nocautear o oponente do que matá-lo verdadeiramente. Big Boss é uma figura complexa, e talvez no futuro eu faça um vídeo explicando mais sobre ele. E no próximo personagem que eu vou falar aqui, eu já falei um pouco sobre isso em outro vídeo também, que é aquele vídeo de mitos do Sonic. Mas o Shadow é um tanto quanto especial, porque a má interpretação dele não é exclusivo da fanbase, já que alguns jogos da franquia também trouxeram esse Shadow muito mal interpretado também, que é o famoso Shadow anti-herói em cima do muro, vamos dizer assim. E por que eu chamo ele de Shadow anti-herói em cima do muro? Porque, vamos lá, algumas pessoas, e alguns produtores como dito antes também, interpretam que o Shadow seja aquele personagem que pensa mais ou menos assim: esses humanos, eles são tão ingratos, eu não vou salvar eles. Acontece uma invasão alienígena, vamos dizer assim, ameaça do tempo e espaço. Putz, tô vendo que vou ter que ajudar indiretamente eles. E talvez eu acabe encontrando um humano que eu acabe me identificando, ou sei lá, bondade do meu coração surja do nada. Assim, parece meio específico o jeito que eu falei e tal, mas é mais ou menos isso que acontece no jogo dele, tá? E assim, se fosse só no jogo dele eu ainda relevava, mas muita gente tem essa visão de que o Shadow, ele é um anti-herói e tal, que só faz bondade quando a bondade surge do nada no coração dele ou ele vê uma cena mega injusta. E que ele é 100% trevoso e Ed pra caramba. Bom, Ed pra caramba ele até é. Agora, ranzinza e só se importar na humanidade em momentos, vamos dizer assim, de crise, é algo que definitivamente ele não é. Até porque, se muita gente jogou o Sonic Adventure 2 até o final ou viu a história no YouTube, como é o meu caso, porque, né, tem aquelas fases da Rouge é horrorosa, tá? Vamos combinar. Enfim, de qualquer maneira, o Shadow acaba meio que lembrando da promessa que ele fez pra Maria e decide cegar ela. De que, basicamente, a promessa era de cuidar do mundo e tudo mais, e dos seres humanos também, para proteger o planeta que a Maria amava. E você pode estar falando, tá, mas depois do Sonic Adventure 2 ele acaba perdendo as memórias de novo e tal. Só que ele acaba recuperando as memórias. Inclusive faz um bom tempo que ele já recuperou as memórias, tá? Só pra deixar claro. E ainda assim, vez ou outra, ele dá meio que esses desvios de personalidade, podemos dizer assim. E esses desvios de personalidade ocorrem por má interpretação dos produtores do jogo, que por sua vez também tá ligado com a má interpretação da fandom, sabe? Claro, eu não acho que a fandom de Sonic seja culpada por fazer com que os produtores tenham essa visão. Eu diria até que é o contrário, que é os produtores que têm essa má interpretação passando pro público. Ainda assim, boa parte da fanbase ainda sustenta bastante isso. Inclusive, isso não é exclusivo do Shadow, tá? Tem muitos outros personagens da franquia Sonic que é mal interpretada tanto pelos roteiristas quanto pela fanbase, tá? Mas de qualquer forma, indo pro último personagem, ou melhor, a última personagem dessa lista aqui. E assim, o pessoal odeia ela por diversos motivos. Um deles é que a obra dela tem umas, vamos dizer assim, falhas no quesito narrativa, mas não na personagem em si, porque a personagem em si, ela é sim bem estruturada e tal, e é uma personagem boa, e eu particularmente gosto dela, que é a Korra. E assim, muita gente não gosta dela por ela não ser parecida com o Aang, ou quiser uma má interpretação terrível, tá? Porque a proposta dela é totalmente diferente da do Aang. E quando eu falo que é uma proposta diferente, é uma proposta tão diferente que na real é uma proposta que espelha a do Aang. Eu diria que a Korra inicia sendo o oposto do Aang. Não só pro lance das dobras, que é um lance mais claro também, já que ela sabe as 3 dobras de início, só faltando a do ar, enquanto o Aang é o contrário, só sabe a do ar e as outras não. Não é apenas nisso, é na personalidade também. E já no segundo, a má interpretação que a galera também tem da Korra,
bate muito nessa personalidade que ela tem, sabe? E assim, você pode não gostar de A Lenda de Korra por diversos motivos. Como dito antes, eu gosto da Korra, mas A Lenda de Korra eu tenho alguns problemas com a obra em si, sabe? Principalmente em questão de desenvolvimento de vilão e personagem. Até porque você comparar a equipe da Korra com a equipe do Aang, meu Deus, tipo assim, é brutal a diferença. Mas a Korra em si eu gosto. Só que um dos argumentos que eu vejo que muita gente fala é do fato dela simplesmente ser muito impulsiva e ser até um pouco, vamos dizer assim, agressiva. Inclusive algumas pessoas até acham que ela é burra em muitas situações e tal. Mas o que acontece com a Korra é exatamente o oposto novamente do Aang. Dá pra dizer que a Korra é basicamente um espelho do Aang. Não no sentido de ser igual, obviamente, mas no sentido de refletir e espelhar um lado oposto da do Aang. E vejamos e convenhamos, se a Korra fosse o Aang 2.0, a galera ia reclamar igual, se não pra pior, tá? E seria menos criativo também. Então, eu acho que é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, deixa um like e considere se inscrever aqui no canal. Se gostou, deixa um like e considere compartilhar o vídeo para chegar a mais pessoas. Eu vou deixar o link do 9pix no comentário fixado, se quem quiser ajudar aqui o canal. Lembrando que qualquer valor já ajuda o canal. E é isso. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui!